paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui na casa do Senhor para mais uma vez louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Reúna todos aí na sua casa para mais este culto. Faça deste momento um momento muito agradável, com toda a reverência que o nosso Deus merece. Eu quero abrir este culto fazendo uma oração. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por estarmos aqui na tua casa e juntos, ó Pai, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, por mais esta oportunidade de receber de ti o alimento tão necessário para as nossas almas, o pão vivo que desce do céu para nos alimentar, ó Deus, e nos fortalecer a cada dia mais nesta nossa caminhada. Pai querido, se conosco, abençoa esta casa, abençoa estas vidas, no nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos, amém e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria no nosso coração.
Depois deste louvor abençoado, vamos à palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso de número 1. 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Fecha os teus olhos agora, peça para o Senhor falar com você. Poderoso Deus e amado Pai, na tua presença, ó Deus, nós estamos, acabamos de ler a tua palavra e ela é poderosa, Senhor. Cremos que ela tem uma eficácia, Senhor Deus, no nosso interior, no nosso homem, no nosso ser espiritual. Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, usa a minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um fato histórico na vida do povo de Israel, um fato que ocorreu no reinado de Davi. Nós sabemos que Israel teve o primeiro rei, chamado Saul, e Davi foi então o segundo rei da nação de Israel. Nós vemos aqui, diante de um fato histórico, nós podemos extrair para a nossa vida um ensinamento muito importante, espiritual, para a nossa vida. Tudo que está na Bíblia não é por acaso, tem um significado, tem uma importância, tem uma aplicação espiritual para a nossa vida, né? E nós vemos aqui que esse personagem chamado Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um rei conquistador, um rei que não perdeu nenhuma guerra, um rei que foi vitorioso porque Deus era com ele, né? Tem uma história muito linda na Bíblia. Mas o que nós queremos hoje aprender aqui é esse fato de que Davi, ele resolveu abençoar a vida de alguém. E esse alguém era uma pessoa chamada Mefibosete, né? Então, segundo o texto aqui, nós vemos que Davi, ele tem aqui um tipo, né, na tipologia, um tipo de Deus, né? Um tipo de Jesus Cristo aqui nesse texto. E Mefibosete é um tipo nosso, da raça humana, né, do ser humano. Né? Por quê? Porque Davi, ele quis abençoar Mefibosete. O que tinha Mefibosete de bom? Não tinha nada de bom. O que ele tinha de bonito, de melhor que os outros? Nada. Né? Ele era aleijado de ambos os pés, né? Ele era coxo. E a Bíblia fala que, na verdade, Mefibosete, ele estava com muito medo de se apresentar diante de Davi. Por quê? Porque no passado, o avô dele, Saul, o rei Saul, teve uma disputa, teve uma rixa, teve um desentendimento, né, com Davi. Nós conhecemos a história, né? Saul perseguiu Davi com o seu exército, né, com o exército de Saul, perseguiu Davi, mas Deus livrou Davi das mãos de Saul. E agora Davi assumiu o reinado e ele então deseja abençoar alguém da casa de Jonatas, né, que era filho de Saul. Né? Então você veja que Mefibosete, ele é um tipo nosso, por quê?
Porque a humanidade não tem nada de bom para apresentar para Deus. Deus não vê em nós nada de bom, né? Na verdade, Deus ele quer nos salvar pelo seu grande amor manifestado, demonstrado através de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um amor muito grande da parte de Deus. Veja você que Mefibosete, ele era um menino, né? Ele era agora já era um senhor aqui, mas ele era uma pessoa que ele era coxo. Por que tinha acontecido isso, né? A Bíblia mostra, ela fala lá em 2 Samuel mesmo, voltando um pouquinho aí, no capítulo 4 e no verso 4, ela fala assim, olha, 2 Samuel 4:4, ela fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então veja que ele sofreu um acidente ali, né? Naquela correria, a sua ama deixou ele cair do colo e ele então teve ali um acidente, né? Ficou aleijado de ambos os pés. Assim também somos nós, a humanidade. Veja que Mefibosete ele nasceu normal, mas ele sofreu, né, um acidente. A Bíblia fala também que Deus nos criou perfeitos, mas houve um acidente na história, né? Houve uma desobediência de Adão e Eva lá no jardim e o pecado entrou. Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. O pecado entrou e nos deformou. A Bíblia fala que Deus nos fez, lá no Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, mas o pecado deformou a nossa vida, tirou a nossa semelhança de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas quando você olha para a humanidade, não tem nada de amor na humanidade, não tem nada de bom na humanidade. Deus ele é perfeito, mas quando você olha para o ser humano, ele é imperfeito, carente, ele é um miserável pecador. O pecado entrou, deformou a humanidade, transformou o homem em algo diferente daquele projeto inicial que Deus tinha. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que veio para restituir, veio para trazer de volta aquilo que foi perdido lá no Éden. Então, a Bíblia mostra aqui que Davi, ele resolveu abençoar. Nota aqui no capítulo 9, voltando lá, no verso de número 3, capítulo 9, 2 Samuel, verso 3, fala assim: perguntou o rei, não há algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar, olha o detalhe, até grifei aqui na minha Bíblia, mostrar a bondade de Deus? Veja que Davi, ele quis demonstrar bondade de Deus. Jesus veio para demonstrar bondade de Deus para com a humanidade. Veja que Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Em nenhum momento você vai ver Jesus julgando, condenando. Pelo contrário, você vai ver ele curando, você vai ver ele libertando, você vai ver ele salvando. Porque foi para isso que ele veio. O próprio nome dele já significa Salvador. Quando era para ele nascer, o anjo se apresentou a Maria, sua mãe, e lhe disse: o nome do menino será Jesus Cristo, no original Yeshua, que significa salvação. Veja que Deus colocou o nome do seu filho de salvação. É o propósito de Deus de salvar a humanidade. E essa palavra salvação no original ela é muito ampla. Não é salvar apenas da condenação do inferno, salvar apenas de uma vida com o diabo no lago de fogo na eternidade, mas é salvar em todas as áreas, é salvar do engano das trevas, é salvar das enfermidades, é salvar dos fracassos, é salvar até de nós mesmos. Muitas vezes a gente é um impedimento, o egocentrismo, as coisas que estão na natureza pecaminosa, que está dentro de cada um de nós, atrapalha e impede muitas vezes a gente de ter uma vida livre, uma vida abençoada. Mas Deus ele quer nos salvar, ele quer nos abençoar, ele quer fazer de nós pessoas realizadas, felizes, abençoadas no nome de Jesus Cristo. Então o texto fala
que Davi ele resolveu usar de bondade para com Mefibosete. Mefibosete veio com medo na presença do rei. Ele veio temeroso, com medo, porque naquela época o rei podia mandar executar, não precisava de ninguém aprovar, o rei era a autoridade. O rei exercia os 3 poderes, né? O rei criava a lei, o rei executava, o rei julgava, os 3 poderes estavam concentrados nele. Ele não dependia de que a lei fosse aprovada. Ele era a própria lei, ele fazia a lei e ele executava. Então, Mefibosete chega com medo, mas olha o que Davi fala aqui no versículo 7. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Veja que Davi, ele usou uma palavra interessante aqui, não temas, é uma palavra que Jesus usava quando ele se encontrava com os discípulos. Pode reparar, Jesus encontrava com os discípulos, qual era a primeira palavra que ele falava? Não temas, a paz seja convosco. Era assim que ele se apresentava, porque é o desejo de Deus que a gente viva com confiança, com segurança. Deus não quer que a gente viva com medo, sem saber o dia de amanhã, sem saber se nós vamos ter uma enfermidade, se nós vamos fracassar, se o nosso casamento vai acabar, se a nossa saúde vai findar. Deus não quer, Deus quer que a gente viva confiante, viva com saúde, viva realizado. Esse é o propósito de Deus. E é interessante aqui no verso 7 que ele fala assim: olha, usarei de bondade contigo e te restituirei todas as terras. Deus quer restituir na nossa vida o que foi perdido. Foi perdido lá no Éden, foi perdido lá quando Adão pecou. Veja que Adão ele se relacionava com Deus todos os dias, mas quando o pecado entrou, Adão se escondia atrás de um arbusto com medo, com vergonha de Deus. O pecado causa vergonha e causa medo diante de Deus. É assim também hoje. Hoje também o homem, o ser humano, ele vive com medo das notícias, vive com medo do que está acontecendo, vive com medo do amanhã. Tudo é motivo de causar medo. Por quê? Porque o pecado entrou. Não era para ser assim, não era esse o projeto de Deus. Mas a Bíblia fala que em Jesus Cristo, Deus quer restituir todas as coisas para as nossas vidas. A saúde que foi perdida lá com o pecado, Deus quer restituir para nós. A confiança que foi perdida lá, o medo entrou, Deus quer restituir confiança. A alegria que foi perdida, Deus quer restituir. A morte que entrou, fazendo ser perdida a vida, Deus quer restituir vida. Por isso que em Jesus nós temos saúde, nós temos alegria e nós temos vida, e vida eterna para todos sempre na presença de Deus. Aleluias. Então o texto aqui fala que o desejo dele, de Davi, para com Mefibosete, era usar de misericórdia, usar de bondade, restituir o que foi perdido, e mais um detalhe ainda: comer pão e sempre, olha a palavra aqui, sempre comerás pão à minha mesa. É o desejo de Deus. O que é comer pão? O que significa isso? Comer pão na mesa do rei significa comunhão. A alimentação é aquele momento de comunhão, quando a família se reúne para o almoço, para o jantar, enfim, é um momento de comunhão. E é esse o propósito de Deus. Davi falou para Mefibosete: olha, a partir de agora você vai comer pão sempre na minha mesa. Deus quer que a gente sempre esteja em comunhão com Ele, na presença dEle, glorificando a Ele. Por isso que a igreja é esse momento de comunhão. Por isso que nós temos a Santa Ceia, que é o momento da comunhão. A Santa Ceia é a mesa do Senhor, onde nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Jesus, naquela quinta-feira, quando ele reuniu os discípulos ali no cenáculo, a Bíblia fala que ele pediu para os discípulos preparar a Páscoa, né? Preparar ali aquele momento no cenáculo. Era um costume dos judeus preparar a Páscoa naquele dia. Jesus, naquela mesa da Páscoa, não tinha apenas um cálice, como nós temos hoje, um pedacinho de pão. Na verdade, naquela mesa tinha cordeiro assado, naquela mesa tinha ervas amargas, naquela mesa tinha
muitos outros alimentos. Mas Jesus não pegou do cordeiro, ele não pegou das ervas amargas, mas ele pegou o pão, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Então veja que Jesus, ele não, em nenhum momento, destacou ali a Páscoa. Então, na verdade, ele celebrou a última Páscoa e ele instituiu a primeira Santa Ceia. E no final ele disse: olha, e fazei isto em memória de mim. Quer dizer, ele mandou a gente lembrar ele na Santa Ceia, lembrar dele, lembrar do sacrifício dele, lembrar da vida que ele entregou por nós. Veja que o sangue é o sinal da bênção de Deus na nossa vida. O sangue foi derramado lá na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. E Jesus disse: olha, é uma aliança no meu sangue. Por isso que com Deus a gente não pode ficar só admirando. Eu admiro a igreja, eu admiro a Bíblia. A Bíblia tem umas palavras bonitas, né? Os salmos são bonitos. Não é só para isso. Deus é para a gente ter uma aliança com Ele. Deus é o Deus de alianças. Não é o Deus para a gente ficar admirando a distância. Deus quer firmar uma aliança conosco. Como que é essa aliança? Nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Já não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, pertencemos a Deus. E nós afirmamos isso, reafirmamos isso todo mês através da Santa Ceia. Quando nós então declaramos: olha, eu estou aliançado com o meu Deus, eu estou firme nessa aliança. É preciso manter essa aliança. A Bíblia compara esse relacionamento com o casamento. O casamento também é uma aliança. Quando a pessoa vem, o noivo, a noiva para o altar, firma uma aliança. Naquela aliança, eles estão ligados, eles estão unidos. Já se tornam, não mais dois, mas se tornam um só na presença de Deus. Nós também, quando recebemos a Jesus, nos tornamos um com Deus, né? Unidos. Essa unidade é que nos fortalece, essa unidade que Deus tem esse propósito para nós. Então, na presença de Deus, não dá para viver de uma forma descompromissada. O Evangelho é compromisso com Deus, é aliança com Deus, como no casamento. No casamento também tem que manter a aliança. Como que a gente mantém a aliança? Fidelidade. Quando há infidelidade, há uma questão de quebra de aliança. Como que a gente mantém essa aliança no casamento? Quando a gente dá uma manutenção, quando a gente dá quando a gente faz do casamento algo renovado, quando a gente valoriza a esposa, quando a esposa valoriza o marido, né? Quando a gente dá uma palavra de incentivo, quando a gente lembra com um presente, quando a gente lembra com carinho, quando a gente lembra dizendo que a pessoa é importante para nós. Assim também é com Deus. Não tem como manter um casamento aceso, um casamento vivo, se a pessoa estiver indiferente com o outro. Quem que aguenta um marido indiferente? Qual a esposa que aguenta? Qual o marido que aguenta uma esposa indiferente? Não dá. A indiferença mata o casamento. A indiferença mata uma vida de fé. A indiferença, ela é contrária a uma comunhão com Deus. Então Jesus disse: olha, fazer isto em memória de mim. Por quê? Porque é preciso da manutenção, é preciso se fortalecer, é preciso manter a chama do Evangelho acesa a cada dia. Como que eu mantenho isso? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando a Deus, consagrando a minha vida, jejuando, buscando uma vida viva na presença de Deus. Tudo que fica parado acaba morrendo, até a água parada morre. Precisa movimentar, precisa exercitar a nossa fé. Eu não posso ficar parado na minha fé. Tudo na vida precisa de movimento, de exercício. A vida é dinâmica, a fé é dinâmica. Nós não podemos ficar parados, apenas olhando, admirando de longe. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. E nessa aliança, manter viva a cada dia. Por isso que a Santa Ceia é esse momento tão importante. A Santa Ceia é muito agradável
quando a gente participa, porque é como a gente está dizendo, olha, eu estou aliançado com Deus, eu estou renovando a minha aliança com Deus, mantendo a minha comunhão com Ele. Então veja que Davi, ele quis restituir tudo que Mefibosete tinha perdido. Ele falou assim, olha, eu vou restituir todas as terras, que era do avô de Mefibosete, de Saul, do rei Saul. Assim também, Deus quer restituir na nossa vida tudo o que foi perdido. Mas o que foi perdido? A humanidade perdeu lá no Éden. Mas você pode falar, não estava no Éden, não tem nada a ver com Adão. Tem tudo a ver, porque somos descendentes de Adão. O pecado está na gene, está na genética, né, do ser humano. Todos nós nascemos em pecado. Somos defeituosos pelo pecado, assim como Mefibosete, defeituoso, aleijado. O homem sem Jesus, ele é aleijado, ele não consegue andar. Ele anda nesse mundo, mas no Evangelho ele não anda. Ele anda para ir para o trabalho dele, mas para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter uma vida viva com Deus, precisa nascer de novo e ser de Jesus para poder adorar e exaltar esse Deus. Mantenha a tua fé viva, mantenha a tua esperança no Senhor renovada a cada dia, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer usar de bondade para conosco. Ele quer restituir o que foi perdido. Ele quer restituir aquilo que o inimigo tinha levado. Agora, em Jesus, nós temos esta restituição na nossa vida, e glórias a Deus por isso. Aleluias, glória a Deus por isso. Então, essa palavra, ela é muito importante para a nossa vida, porque ela vem nos mostrar que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele quer restituir, que Deus, Ele nos ama, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas deformidades causadas pelo pecado. Deus nos ama assim mesmo e quer nos abençoar a cada dia mais. Você crê nisso? Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Se você crê nisso, diga um amém aí, né, com fé, para adorar e exaltar o nosso Deus. Aleluia. Quero orar por você. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra tão viva, tão eficaz, tão linda, meu Deus, que vem falar desse grande amor que o Senhor tem para conosco. Pai querido, em nome de Jesus, desperta cada um de nós para uma vida de comunhão contigo. Desperta cada um de nós para uma vida de aliança contigo, meu Deus, mantendo uma comunhão, mantendo essa fé viva, esse amor renovado a cada dia na tua presença. Meu Deus, abençoa esta casa, que toda praga do inferno não prevaleça contra ela, que toda enfermidade, ó Deus, bata em retirada, que o mal não encontre esse endereço, meu Deus, que o mal não prevaleça nesta casa, mas que a tua presença, o teu poder se estabeleça, meu Deus, nestas vidas e nesta família, pois é o que nós oramos e é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, com todos vocês, é o que nós desejamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos os que creem, digam comigo, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.